Bem-vindos a mais um vídeo do Vinha Law School. Eu sou Ana Gabriela Malheiros, eu sou advogada do Vinha Advogados e a gente vai falar um pouco sobre compliance e LGPD, que é um dos segmentos que o Vinha Advogados atende, e o Dr. Vitor Pedroso também, pela Grant Thornton, e ele vai falar um pouco aqui com a gente. Dr. Vitor, a LGPD é uma novidade no Brasil, de fato? A LGPD ela vem para complementar, né? Na verdade, a gente, sobre privacidade de dados, não é um tema novo no Brasil, né? A gente vem falando desde a nossa Constituição, desde da redemocratização, privacidade de dados já é um tema, privacidade, né, em si, ele já é um tema muito, muito falado, né? Em 2014 a gente teve o marco da internet, né, que também foi uma mudança muito grande em termos de privacidade, mas, né, como a gente sabe, a forma como os dados são manuseados mudou, né? Então, assim, antigamente, uma lei como essa, 20 anos atrás, ela não teria o mesmo efeito que ela tem hoje em dia, né? A lei ela veio exatamente para isso, né? Porque assim, o mundo mudou, a forma como os dados são utilizados mudou, né? E obviamente houve um enforcement muito grande da Europa. A Europa ela tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados dela, né? A GDPR, né? Que é a Lei Geral também de Proteção de Dados. A diferença é que a lei europeia ela protege os dados de cidadãos europeus, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil ela protege os dados em geral, né? Então dados pessoais em geral, seja ele de qual nacionalidade for. Né? Então existiu essa, vamos dizer assim, essa aplicação aqui para que a lei realmente fosse feita e fosse aplicada. E a partir de agora, a partir de agosto de 2020, então a gente vai ter uma mudança grande aí na forma como os dados são utilizados. Depois que a gente começou a falar em promulgação aí da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e da questão de regulamentar mesmo como esses dados que são coletados das pessoas físicas podem ser manuseados, né? Seja pelas pessoas jurídicas, seja pelos os tratadores, a gente tem ouvido falar muito em casos de vazamento de dados. Isso sempre aconteceu no Brasil ou realmente é uma coisa nova? Olha, vazamento de dados é uma coisa que sempre aconteceu, né? O problema é a gente não tem a conscientização de quanto nossos dados são importantes, né? A gente não trabalha com os dados, nossos dados pessoais como um ativo nosso, né? A lei vai ajudar as pessoas a se conscientizarem, a sociedade em geral vai passar a ter uma nova visão de como você deve tratar os seus dados, né? Quem nunca foi numa farmácia, né, e eventualmente vai comprar um remédio, a pessoa pede o seu CPF, fala, vou te dar um desconto se você me der o seu CPF. Você dá o seu CPF, porque é um desconto. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está vendendo os seus dados. Porque o que eles fazem com essas informações? Né? Então, vão vincular o seu CPF a determinado remédio que você compra ou a determinada modalidade, né, de medicamento que você está comprando, ou então alguma rotina que você tenha. Olha como esses dados são importantes, eles falam muito sobre você, né? No caso do Uber, por exemplo, teve um vazamento recente, né, de dados pessoais e a gente não se dá conta, né? Eu, por exemplo, não uso carro, eu só uso Uber. Então imagina quantas informações importantes estão dentro de um aplicativo, né? Onde eu moro, onde eu trabalho, que horas que eu saio, que horas que eu volto, onde que eu costumo ir. Então, assim, essas informações, né, esses dados, eles realmente valem muito, né, nas mãos de quem souber aproveitar esses dados, né? Uma empresa, para se proteger dessa espécie, né, de desastre, que é um vazamento de dados, ela teria que pensar em um projeto de implantação de LGPD, né, que é em especial esse trabalho que a gente está conversando, que a gente desenvolve em parceria. Você acha que todo mundo precisa de um projeto de LGPD? Olha, o que a gente costuma dizer para as empresas quando as empresas nos procuram, né? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é fazer um diagnóstico. Né? O que eu preciso? Eu preciso de um programa? Legal, eu vou numa loja e compro um programa pronto, algo, e acoplo dentro da minha empresa? Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, o primeiro passo que as empresas têm que fazer é fazer um diagnóstico. Realmente saber, mapear onde estão esses dados, quais são os dados pessoais que elas possuem, se existe a necessidade de realmente coletar todas aquelas informações. Porque você pega muitas empresas, tem aquele questionário padrão de dados, e muitas vezes tem uma série de dados lá, e são dados sensíveis, né? A lei fala sobre dados sensíveis, muitas vezes que tem dados lá que você fala, legal, mas para que você precisa desse dado?
né? O que você vai fazer com esse dado? Muitas vezes a empresa nem sabe. Ela pegou algum questionário de algum lugar, replicou ali naquele processo e está coletando esses dados de forma desordenada e muitas vezes não está armazenando da forma que ela deveria. Então, fazer um diagnóstico, entender quais são as áreas que trabalham com dados pessoais, quais são os riscos de você coletar esses dados, se você está transmitindo esses dados para terceiros, né? E aí você realmente preparar, né, entender qual que é o seu ambiente de dados pessoais, né, o seu ambiente de privacidade de dados, e aí sim você tomar as ações necessárias para que você aí sim consiga construir um programa adequado e, obviamente, customizado para a sua necessidade. Por isso que a gente fala que implantar um projeto de lei geral de proteção de dados, como advogado, a gente tem conhecimento, não é só iniciar a revisitação de todos os instrumentos jurídicos da empresa, todos os formulários, não. Realmente esse projeto inicial, essa parte do risk assessment, essa análise, ela é bem importante e não existe um produto de prateleira. É uma análise caso a caso para a empresa, é bem importante procurar profissionais especializados que consigam atender tudo, né? Exatamente, né? Essa parte de contratos, termos de uso, ela é fundamental, né? Não podemos esquecer que a parte jurídica, a parte realmente de você fazer essa avaliação sobre esses aspectos, ela é fundamental. Mas você precisa saber aonde você vai fazer, né? Precisa readequar todos os contratos? Se você, de repente, não tiver transmissão de dados pessoais com os terceiros e não tiver, né, obviamente, nenhuma possibilidade ou, eventualmente, você não estiver cogitando em fazer isso, de repente, você não precisa fazer. E aí, obviamente, a empresa ela precisa ter mapeado tudo isso, todo o ambiente de proteção de dados dela, os fluxos dos dados, para que ela consiga tomar as ações necessárias exatamente nos pontos em que ela identificou as fragilidades, né? Então, o mais indicado mesmo é procurar assessoria, né, qualificada, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de consultoria geral, porque a gente tem muitos dados transmitidos aí eletronicamente e tudo mais, e procurar fazer um trabalho para resguardar a empresa em todos os âmbitos, né? Assim, trabalho de consultoria, eu costumo dizer que é um trabalho a quatro mãos, né? Que é um trabalho da consultoria, né? E um trabalho da empresa. Porque quem que sabe onde estão os dados, né? Quem que manuseia essas informações? Essas pessoas precisam ser conscientizadas, elas precisam estar a par do que está acontecendo e contribuir, né, durante esse processo diagnóstico, principalmente para que o trabalho seja bem feito, né? E, obviamente, para que ela consiga demonstrar e consiga discutir com quem está auxiliando eles, no sentido de, olha, essa ação ou essa recomendação que você fez não é aplicável no meu negócio, né? Porque não adianta eu chegar lá vender um projeto, a gente vender um projeto de implementação, né, de diagnóstico de LGPD e trazer recomendações padrões, né? De novo, pode ter coisas que são aplicáveis a uns, não são aplicáveis a outros, né? Então, fazer esse entendimento, a empresa ela precisa, né, o quanto antes, a gente está aí há quase 10 meses já do início da vigência da lei, fazer esse diagnóstico, entender, fazer um plano de ação no decorrer do tempo para que ela consiga tomar as ações necessárias e fazer a implementação, né, e chegar no dia 1º de agosto de 2020 aí pronta para encarar mais essa, né? Sem esperar um vazamento de dados para procurar uma assessoria. O vazamento de dados, né, assim, quando a gente fala de um programa de privacidade de dados, de proteção de dados, o programa ele não vai eliminar o risco, né, o que a gente costuma dizer, né? Então, assim, eu criar um programa, eu vou eliminar o risco? Não, o risco nunca é eliminado. Você mitiga esse risco e você demonstra para quem quer que tem os seus dados pessoais, que você se importa com os dados da pessoa, né? Que você está tomando as medidas necessárias para evitar que isso aconteça. Você evitar que um hacker vai invadir o seu ambiente, muitas vezes, hoje em dia, é praticamente impossível você conseguir fazer isso. Mas mostrar que você se importa com os dados das pessoas, demonstrar que você tomou as medidas necessárias, que todas as pessoas que estão que manuseiam esses dados dentro da empresa, essas pessoas estão conscientizadas, né, e preparadas para manusear esses dados, isso sim é fundamental, né? A lei até traz esses fatores atenuantes, como a lei chama, que é o quê? No caso de violação desses dados, você tem que demonstrar para a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados que você tomou as medidas necessárias e cabíveis, né, dentro do limite, né, que você possui, para que você conseguisse evitar. Mas você evitar que um profissional mal intencionado, algum colaborador, eventualmente viole essas informações de uma forma que você não conseguiu mapear,
Às vezes isso, né, não tá dentro do escopo do projeto, né? Então, muitas vezes as empresas vão acabar tendo ainda que estar sempre, né, revisitando lições aprendidas. Isso vai ser um programa dessa natureza permanente, né? Permanente. Né? Ele não vai ser feito uma vez e agora está pronto aqui. Não, ele vai ter que ser revisitado. Contínuo. É contínuo, exatamente. Muito bom, doutor Vitor. Muito obrigada pela participação. A gente vai encerrar, então, mais esse vídeo aqui do Vinha Law School. A gente agradece. Por favor, se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos sobre esse tipo de matéria. Muito obrigada.